pessoal, boa noite. Vamos chegando. Estamos aqui já na nossa quarta OAB Live Quiz. Lembrando que nós temos toda segunda-feira às 19 até o dia 22 de fevereiro as nossas OAB Live Quizzes, onde a gente basicamente vai responder questões da FGV, que é a banca que atualmente realiza o exame de ordem, e a gente vai aqui resolver questões de direito tributário. E aí, como é que a gente tem feito aqui o nosso trabalho ao longo desses dias, né? Cada segunda-feira, basicamente, eu estou selecionando um tema específico. E hoje, como eu havia combinado já com vocês, a gente vai falar um pouco sobre obrigação tributária. Então, eu já separei algumas questões que vão tratar de obrigação tributária. Antes de a gente começar aqui, eu queria dizer que hoje é um dia muito especial. Por que hoje é um dia tão especial? Porque hoje foi divulgado o resultado do 31º exame de ordem. Então eu quero aqui dar meus parabéns para os aprovados. Daqui a pouquinho é a vez de vocês, pessoal. Tá chegando aqui a vez de vocês, a vez de ver o nome de vocês ali na lista, que é um momento muito emocionante, né? Segundo recadinho aqui que eu queria dar para vocês, muitos de vocês já receberam o nosso cronograma de estudos da primeira fase da OAB. Esse cronograma ele é muito útil nesse momento que vocês estão estudando em casa, para ajudar vocês a se organizarem, para não perder o fio da meada. E aí, na semana passada, eu tinha postado aqui no Instagram da Sintaxe um diário de estudos. E daí eu atualizei esse cronograma com o diário de estudos. Então, se você ainda não recebeu, pode clicar no link que está na bio aqui da Sintaxe Jurídica, ou pode mandar um e-mail também para contato@sintaxejuridica.com.br, que a gente envia o cronograma para vocês. Quem já recebeu, gente, se quiser a versão atualizada, pode pedir, não tem problema nenhum. Eu envio quantas vezes vocês quiserem, tá bom? Sem problema nenhum. E, por fim, gente, aqui na tela de vocês tem um aviãozinho. Se vocês, por favor, puderem convidar mais pessoas, mais colegas de vocês para acompanhar a live, me ajuda bastante. E quando você clica ali no aviãozinho, você não sai da live, vai aparecer ali a sua lista de contatos e você escolhe então para quem que você quer enviar essa live, se você achar que vai ser útil, ok? Para quem já está aqui acompanhando a OAB Live Quiz ao longo dessas semanas, deve ter percebido que a gente mudou aqui de cenário, né? Temos um fundo novo. E aí, o que eu queria explicar aqui para vocês? Hoje a gente vai resolver 5 questões da OAB. Então, nesse nosso pentágono, a gente vai marcando aqui a resposta correta e daí no final nós teremos aqui o nosso gabarito dessas 5 questões sobre obrigação tributária, que é o tema que a gente separou aqui para hoje, ok? Acho que eram esses os recados iniciais aqui. Como a gente não gosta de perder tempo, nós já vamos começar. Então eu vou entrar aqui no tema, vou falar algumas questões básicas aqui só para a gente se situar, né? Só para lembrar o que é a obrigação tributária. Lembrando que aqui na OAB Live Quiz, o nosso objetivo é basicamente recordar, revisar alguns pontos da matéria, né? Não é uma aula. Aqui a ideia é que vocês interajam, que vocês apontem dúvidas, mas principalmente que vocês façam os exercícios, né? Então participe aqui trazendo a resposta correta. Pois bem, dito isso, vamos lembrar o seguinte, gente, o que é a obrigação tributária basicamente? Obrigação tributária, a gente precisa dar um passo atrás para lembrar que todo nasce com a lei, e lá na lei tributária nós temos a hipótese
descrito abstratamente na norma. Então, quando a lei é editada e traz a hipótese de incidência, ainda não existe necessariamente uma obrigação tributária, porque para que surja essa obrigação tributária, é preciso que o sujeito passivo da obrigação tributária ele pratique aquele fato gerador descrito na norma. E aí a gente vai deixar de ter uma hipótese de incidência e vai passar a ter a obrigação tributária. Além disso, também é importante nós nos lembrarmos que as obrigações tributárias são classificadas pelo Código Tributário Nacional como obrigação tributária principal, que é a obrigação pecuniária, o pagamento do tributo propriamente dito, né? Mas nós também temos as obrigações acessórias. O Código Tributário Nacional fala em obrigações acessórias. A doutrina acaba chamando isso de deveres instrumentais, porque as obrigações acessórias, elas não são exatamente acessórias. Elas não têm uma vinculação à obrigação principal. Então, elas existem independentemente, da obrigação tributária principal. Mas lá no código, gente, está escrito obrigações acessórias. O que são essas obrigações acessórias? O que são esses deveres instrumentais? Basicamente, são obrigações de fazer e de não fazer. Oi, André. Oi, pessoal. Vai chegando aqui, a gente já vai começar as questões. Eu estou só relembrando aqui alguns pontos de obrigação tributária, tá? Como toda obrigação, as obrigações tributárias têm um sujeito ativo e um sujeito passivo. Eu não vou falar tanto aqui hoje do sujeito ativo, mas só para lembrar, o sujeito ativo, como regra geral, é a pessoa jurídica de direito público competente para instituir um determinado tributo. Temos aqueles tributos parafiscais, né, em que a capacidade tributária ativa é delegada para um outro ente, mas a competência tributária a gente sabe que ela é indelegável. Então, como toda obrigação tributária, nós temos o sujeito ativo, que é essa pessoa jurídica de direito público competente para instituir o tributo, e do outro lado, no polo passivo dessa relação jurídica, quem que é o sujeito passivo da obrigação tributária? Gente, não é apenas o contribuinte, tá? No polo passivo da obrigação tributária, eu posso encontrar como sujeito passivo o contribuinte ou ainda o responsável tributário, sendo que esse responsável tributário pode ser um substituto tributário, pode ser alguém a quem a lei tenha transferido essa obrigação tributária. Então, não necessariamente o contribuinte diretamente ali o sujeito passivo da obrigação tributária. E analisando as questões que tratam de obrigação tributária na OAB, vocês vão perceber que a sujeição passiva, o polo passivo da obrigação tributária é um foco de atenção. Existem muitas questões da primeira fase da OAB cobrando o sujeito passivo da obrigação tributária, basicamente, tá? Quem é que tem a responsabilidade pelo pagamento do tributo, quem é que não tem, e assim por diante. E, gente, nos últimos anos, todos os anos, caiu obrigação tributária na primeira fase da OAB. A gente tem mais ou menos 3 provas por ano, né? Já aconteceu de ter 4, mas geralmente, gente, pelo menos uma vez por ano, cai alguma questão de obrigação tributária. Então, é um tema que vocês não podem negligenciar assim de jeito nenhum, ok? Bom, dito isso, então agora a gente vai começar a resolução das questões. Era só aqui um aquecimento, né, para a gente recordar aqui o tema em linhas
Então, na hora de julgar, de acordo com a alternativa B, não interessa se veio uma lei revogando a obrigação acessória, porque na época do fato gerador era a legislação vigente. Será que é isso? Alternativa C, não é possível a extinção dos efeitos da infração a essa obrigação tributária acessória após a lavratura do respectivo auto de infração. E por fim, letra D, a superveniência da extinção da previsão dessa obrigação acessória, desde que não tenha havido fraude, nem ausência de pagamento de tributo, constitui hipótese de aplicação da legislação tributária a ato pretérito. Essa é a alternativa D. Como vocês já estão acostumados aqui no OAB Live Quiz, agora é a hora de vocês colocarem aqui para mim nos comentários qual é a alternativa correta, A, B, C ou D. E, gente, aqui vocês não precisam ter medo de errar, não, tá? Não tenho medo de errar, ó. Tem que ter medo de errar lá na prova. E é para isso que serve o erro, né? Às vezes a gente aprende mais com o erro do que com o acerto. André, repito sim. A D diz o seguinte: a superveniência da previsão dessa obrigação acessória, desde que não tenha havido fraude nem ausência de pagamento de tributo, constitui hipótese de aplicação da legislação tributária a ato pretérito. Ok? Essa é a D, né? Marcele já colocou ali para mim que é a D. Alguém mais? Gente, não tenham medo de errar, não tenham medo de participar. É super importante que vocês participem para reforçar o que vocês já sabem ou então para esclarecer alguma dúvida. Olha lá, todo mundo até agora de D, André também está indo de letra D. E, gente, vocês arrasam muito, né?
Vai ser um presente de grego para o Pedro, né? Aos 18 anos dele, ele ganha uma execução fiscal. Olha que maravilha. Letra C. Os pais de Pedro responderão pelo pagamento do tributo, uma vez que são responsáveis tributários na condição de terceiros. Na condição de terceiros. E por fim aqui, letra D, o fisco deve cobrar o tributo dos pais de Pedro, já que são contribuintes do IPTU. Essa é a letra D. Vamos lá, pessoal. Qual então é a alternativa correta? A, B, C ou D? Oi, Cristiane, tudo bem? Que legal que você está por aqui. E aí, gente, quem é que tem que pagar o IPTU do Pedro? É o próprio Pedro? Tem que esperar o Pedro fazer 18 anos? Os pais do Pedro? Como é que fica? E se são os pais do Pedro, os pais do Pedro estão ali na condição de contribuintes ou na condição de terceiros, né? Letra C, letra C. E aí, pessoal? Vamos lá. Corretíssimos, corretíssimos. Deixa eu marcar aqui letra C, letra C. Eu tinha que ter marcado esse D pra cá, né? Mas não tem problema não. Depois a gente arruma aqui. Então, exercício número 2 aqui, letra C. Para responder a essa questão corretamente, pessoal, é importante vocês lembrarem o seguinte: a capacidade tributária passiva, ou seja, a aptidão de ser sujeito passivo de uma obrigação tributária, não tem nada a ver com capacidade civil. Se o Pedro tem 3 anos, mas ele é proprietário de um imóvel na zona urbana de um município, ele está praticando o fato gerador, né? Só que como que vai fazer para cobrar esse IPTU? Porque o Pedro, ele pode até ser proprietário de um imóvel, né? De repente ele recebeu uma herança, eu não sei o que aconteceu aqui com o Pedro, mas ele não vai ter condições de pagar esse IPTU. E aí, gente, nesse caso, o que acontece com os pais do Pedro, gente? Os pais do Pedro são responsáveis tributários. Eles não são contribuintes. Quem que é o contribuinte aqui, gente? O contribuinte é o Pedro sim. Os pais do Pedro são os responsáveis tributários, ok? E aí eu quero que vocês anotem aí, por favor, anotem aí 3 artigos do CTN que a gente combina aqui para chegar a essa resposta, tá? Anotem aí, por favor, o artigo 126 do CTN. O artigo 126, basicamente, ele vai dizer pra gente essa ideia de que a capacidade tributária independe da capacidade civil das pessoas naturais, das pessoas físicas, né? E depois também eu quero que vocês anotem aí o 121 e também o 134. Esses 2 artigos vão tratar da responsabilidade tributária e mais especificamente lá no 134, a gente tem ali todo um rol de
base do antigo gerente geral. Então, de acordo com a alternativa B, a empresa vai ter que pagar essa multa. Se ela quiser ver esse dinheiro de volta, ela vai ter que ingressar com uma ação de regresso aqui contra o gerente, tá? Essa é a alternativa B. Vamos para a próxima, letra C. O antigo gerente não pode ser responsabilizado na esfera civil tributária por já ter sido condenado na esfera penal. Então, de acordo com a alternativa C, se ele já foi condenado lá na esfera penal, vamos deixar para lá aqui a questão tributária. Ele não poderia responder por essa questão tributária. E letra D. O caso é de responsabilidade solidária por ter a empresa nomeado o antigo gerente para cargo de tamanha confiança, né? Então, seria a responsabilidade solidária. Gente, vocês querem que eu repita alguma das alternativas aqui? O que vocês me dizem? Deu para pegar? Vamos lá. Qual que é a alternativa correta aqui? A, B, C ou D? A, B, C ou D? O que vocês me dizem? Pode falar, estou em dúvida entre uma e outra. Tem alguma que você já descartou logo de cara? Ó, a Cristiane acha que é a D, que é essa que fala de responsabilidade solidária. Enquanto vocês vão pensando, já deu para perceber que essas questões de obrigação tributária, elas têm um fundamento bem assim, na letra da lei praticamente só, né? O André tá falando que parece pegadinha. Pior que não, viu, André? Pior que não. André, B, essa tá mais dividido aqui o placar, né? Pessoal, letra A. Letra A é a alternativa correta aqui. A responsabilidade é pessoal do antigo gerente. Por quê, gente? Porque ele cometeu uma infração conceituada como crime. Letra A. Vamos marcar aqui no nosso placar. Letra A. Pessoal, por que letra A? Olha só. A letra D que vocês falaram aí que estavam em dúvida, ela até estaria correta se o ilícito praticado pelo gerente não fosse crime, tá? Se ele tivesse praticado um ilícito tributário com abuso de poder, alguma coisa assim, daí até seria a letra D, tá? Como no caso é crime, é um tipo penal, aqui ele incorreu num crime, daí o que acontece? O artigo 137
apresentar uma exceção de pré-executividade, dar uma olhada na jurisprudência, porque é muito injusto, né? A empresa ser vítima de um crime e ainda ter que garantir a execução fiscal, ok? Pessoal, vamos lá. Quarta questão. Próxima. A pessoa jurídica X é devedora de contribuição social sobre o lucro líquido, a CSLL. Vou mudar de lado aqui, deixar o 4 e o 5 aparecendo. A pessoa jurídica X é devedora de contribuição social sobre o lucro líquido, além de multa de ofício e de juros moratórios. Para tributos federais, aqui esses juros são pela taxa Selic, né? E aí o enunciado diz então que, além da multa de ofício e dos juros moratórios, que são pela taxa Selic, essa contribuição que está sendo cobrada é do exercício 2014. O referido crédito tributário foi devidamente constituído por meio do lançamento de ofício e sua exigibilidade se encontra suspensa por força de recurso administrativo. Gente, quando nós apresentamos um recurso administrativo, a exigibilidade do crédito tributário fica suspensa, enquanto aquele recurso não é julgado, tá? Por isso que o enunciado está falando aqui.
inclusive súmula do STJ nesse caso, tá? Olha só, o artigo 132 do CTN, ele fala assim: a pessoa jurídica que resultar de fusão, transformação ou incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até a data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas. Só que aí, gente, o caput aqui do artigo 132, que eu acabei de ler aqui para vocês repararam que fala somente dos tributos? Então, nesse caso, se a gente pegasse só o artigo 132 do Código Tributário Nacional, seria só os tributos, não teria a multa e os juros, né? Só que aí vem a jurisprudência do STJ. Anotem aí, por favor, a súmula 554 do Superior Tribunal de Justiça. Olha só o que diz a súmula 554. Ela vai dizer que nessa hipótese de sucessão empresarial, e nós temos aqui uma sucessão empresarial justamente porque se trata de uma incorporação, a responsabilidade da sucessora abrange não apenas os tributos devidos pela incorporada, mas também a multa. E aí, caso você se pergunte assim, professora, mas qual multa? Multa moratória, multa punitiva? Porque são coisas diferentes. Uma coisa é, por exemplo, o tributo que está em atraso. Outra coisa é aquela situação em que eu tenho um ilícito tributário e tal. E aí, gente, a redação da súmula 554, graças a Deus aqui pelo menos falaram expressamente, estão incluídas aqui tanto as multas moratórias quanto as multas punitivas. Então, não tenham medo aqui, tá? De assinalar como alternativa correta quando aparecer a multa, ok? Então, súmula 554 do STJ, nesse caso, a responsabilidade da sucessora vai abranger tudo, tá? Vai abranger o tributo, vai abranger as multas e também os juros aqui, ok? Esse é o fundamento dessa questão. Então, quarto exercício aqui, letra B. E agora, pessoal, já nos encaminhando então aqui para a última questão de hoje. Gente, essa última questão de hoje, ela é muito fácil. Presta bastante atenção, porque apesar de ser uma questão fácil, ela aparece, esse contexto que eu vou dar aqui para vocês, às vezes aparece até na segunda fase de tributário, tá? E é uma coisa assim que às vezes a gente fica
que tange a alteração do sujeito passivo do tributo. Letra B, o contrato é válido e eficaz e, por consequência dele, a responsabilidade pelo pagamento do tributo se tornará solidária, podendo o fisco municipal cobrá-lo de João e ou Maria. E letra D, no caso de o fisco municipal cobrar o tributo de João, ele não poderá ajuizar ação regressiva em face de Maria. Pessoal, aqui, sem medo de ser feliz, a alternativa correta é a letra B. O que diz a letra B? Só para a gente retomar aqui. O contrato firmado entre particulares não poderá se opor ao fisco municipal no que tange a alteração do sujeito passivo do tributo. Calma, deixa eu comentar aqui essa questão com vocês, pessoal. Olha só, se eu sou proprietária de um imóvel e alugo esse imóvel na condição de locadora, eu posso colocar uma cláusula no contrato dizendo que o meu locatário, o meu inquilino, é responsável pelo pagamento do IPTU? Eu posso fazer isso? Gente, eu posso. Eu posso fazer isso, tá? Não tem problema. O contrato vale entre quem? Entre a minha pessoa, a locadora, como proprietária do imóvel, e o locatário. Só que eu estou criando uma obrigação contratual para o locatário. Essa obrigação contratual vai valer entre nós dois. Essa cláusula, ela não é abusiva, não tem problema nenhum. Se você está pensando com a cabeça de civilista, né, do direito privado, não tem problema nenhum nessa cláusula. Só que o artigo 123 do Código Tributário Nacional diz claramente que, salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares não podem ser opostas ao fisco quando trate aqui, por exemplo, da responsabilidade pelo pagamento de tributos. Então, eu não tenho como, por meio de um contrato, fazer uma coisa que a lei não autoriza. A legislação que rege o IPTU define como sujeito passivo aqui o proprietário, porque é um imposto sobre a propriedade, tá? Exatamente, Gui. O contrato ele vai ser válido aqui entre as partes. Então, nesse caso aqui do João e da Maria, se a Maria não pagar o IPTU, qual é o problema da Maria? O problema da Maria não é com o fisco. O problema da Maria é com o João. O João vai poder executar esse contrato, né? Vai poder cobrar da Maria esse IPTU que ela deixou de pagar. Mas ele não vai poder, o João não vai poder virar para